Ora, viva, meus caros! Bem-vindo a mais uma resolução apresentar a resolução do exame de 2025, Universidade Eduardo Mondlane, Matemática 2. Então, sem mais delongas, vamos a isso. O primeiro número pedia o que é um módulo, ou seja, módulo de um número é sempre um número positivo ou igual a zero. Então, a alternativa correta aqui ficávamos com E. Avançando. Dois números distam entre si 7 unidades, sendo um deles 4, simbolicamente equivalente a um deles é 4, o outro é desconhecido, x. A distância entre eles é o módulo, igual a 7. Ou seja, x menos 4 igual a 7. A alternativa correta esta é D. Avançamos. Módulo de x é menor ou igual a 3 se x estiver entre 3 e menos 3. Simplesmente isso. Ou seja, se o x for maior ou igual a menos 3 e se o x for menor que 3. Então, colocamos aqui, sem precisar de muita coisa. Enquanto que número 4, módulo de 1 menos raiz de 3 é equivalente a raiz de 3 é um número maior em comparação com 1. Logo, o resultado deve ser o simétrico deste número que está aqui, para que seja positivo. Ou seja, menos 1 mais raiz de 3. Ficamos com a alternativa em C. E avançamos. Aqui pedem a soma das soluções da equação módulo de x. Módulo de x menos 5 igual a 3 é. O que nós precisamos? Primeiro, da solução. Depois somarmos essa solução. Módulo de x menos 5 é igual a 3. Então, o que nós teremos? Teremos que x menos 5 é igual a 3 ou x menos 5 é igual a menos 3. Analisando, este passa a outro membro, ficamos com mais 5 no outro membro, mais 5 mais 3, isto vai dar, x será igual a 8, ou este fica positivo quando vai a outro membro, 5 menos 3, que vai dar 2. Agora, 8 mais 2, resultado é 10. Então, a solução é esta aqui, é a soma destas raízes é igual a 10. Igual a 10. Então, assim sendo, avançamos para o número 6. Se forem a reparar, esta equação, ou seja, a expressão é a mesma, só que aqui já é uma inequação. Já sabemos das soluções. Estão aqui. Sabemos, aqui é só uma questão de gerirmos melhor o tempo, estando em um exame. Então, já sabemos das soluções. O que nós teremos agora é, a solução está aqui. É só saber de que aqui o x agora precisa ser maior que este, 2, e menor que 8. Só isto. A equação é a mesma, só mudou agora a inequação. Então, temos aqui uma interseção. Ficamos com a alternativa aqui em B. Está totalmente relacionado este número. E aqui? Ficamos com módulo de 4 menos x, com x maior que 4 é equivalente a. Aqui será equivalente. Então, só precisamos olhar aqui. Não há sinal de igualdade. Se não há sinal de igualdade, na definição do módulo, quer dizer que usamos aqui a parte negativa. Ou seja, isso só é possível quando 4 menos x for negativo. Neste caso, teremos aqui menos 4 mais o x distribuindo. Mas isso também podemos colocar assim, x menos 4. Então, ficamos com x menos 4 como uma solução. Ficamos aqui 7c. X menos 4. Enquanto aqui, temos, simplificando a expressão, obtém-se. Aqui é preciso prestar muita atenção nesta parte de baixo. Porque nunca deve ser igual a 0. E assim sendo, teremos aqui manter este sinal deste módulo, menos 2 menos x sobre 2 menos x. Atendendo que o que estiver dentro do módulo, agora que é 2
que está dentro do modo 2 menos x deve ser positivo. Já não podemos dizer igual a 0, porque aqui não pode ser 0, porque é a mesma expressão. E por baixo, agora vem com o sinal negativo. 2 menos x sobre 2 menos x. Isso se o que estiver dentro do modo for negativo. Avançando com isso, agora vamos fazer de uma forma breve. Podemos simplificar, porque garantimos que isso aqui nunca é igual a 0. Ficamos aqui com o resultado 1. Passou para outro membro, ficou menos 2. Agora, menos dessa variável, podemos inverter logo o sinal. Ficamos com x menor que 2 e aqui menos 1, x maior que 2. Fechamos. Fechamos. Estamos a dizer que será menos 1 para x maior que 2 e será 1 para x menor que 2. Então, a alternativa correta é D. Assim sendo, avançamos. Agora já estamos na análise combinatória. Aqui dizem, na análise combinatória, é 9, né? É falsa a afirmação. É fácil identificar a afirmação falsa conhecendo primeiro a definição de cada um desses termos. Nós temos que arranjo de n tomados PAP é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. E combinação de n tomado PAP é igual a n fatorial sobre p fatorial vezes n menos o p fatorial. Não temos nada de adição aqui. E se não temos nada de adição, logo a alternativa falsa é esta que está em B. Assim sendo, avançamos. Avançando, temos aqui em 10, ainda na análise combinatória, simplificação das fatoriais. Primeiro, percebes que podes colocar em evidência a posterior este 8 fatorial e colocando ela em evidência, já temos aqui 7 fatorial dividido por 8 fatorial, evidenciando o 8 fatorial, temos n mais 2. E vamos desenvolver o maior fatorial até chegar ao menor fatorial. Nesse caso, ficamos com 7 fatorial que divide por 8 vezes 7 fatorial, isto multiplicado por n mais 2. E simplificamos o 7 fatorial com o 7 fatorial. Daí ficamos com 1 sobre 8 que multiplica n mais 2. E a alternativa correta, aqui ficamos com a alternativa A. E avançamos. Avançando, temos em 11. Quantos números com 3 algarismos diferentes, ok? Diferentes, podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quanto vão ser estes números? Simples. Primeiro, precisamos saber de que a ordem importa na formação desses números. Importando a ordem, o que evento nós teremos? Número de elementos diferente do número de objetos. Assim sendo, estamos perante a um arranjo. Arranjo de quantos números? Vamos arranjar 9 números tomados aqui 3 a 3. Arranjo de 9 tomados 3 a 3 é igual a 9 fatorial sobre 9 menos o 3 fatorial. Agora, 9 fatorial sobre 9 menos 3 fatorial dá 6 fatorial. Desenvolvemos o maior fatorial até chegar ao menor fatorial. Então, teremos aqui 9 vezes 8 vezes o 7 vezes o 6 fatorial, dividido por 6 fatorial. Simplificamos 6 fatorial com 6 fatorial. Ficamos aqui com 9 vezes 8 vezes 7. Agora, a questão é uma matemática mais básica. Matemática mais básica, refiro ao fato de 9 vezes 8 dá 72 vezes 7. E 72 vezes 7 dá quanto? 504. E assim sendo, ficamos aqui com a alternativa correta em B. E avançamos sem roubar mais tempo. Avançando, vamos aqui para o número 12. Número 12 diz-nos o seguinte: uma equipe de voleibol da escola XY, é uma escola qualquer, dispõe de 8 jogadores que podem jogar em qualquer posição.
O número de alternativas que o treinador tem para formar a sua equipe de 6 jogadores em campo é. Dizem, podem jogar em qualquer posição. Se jogam em qualquer posição... Se jogam em qualquer posição, isso significa que a ordem de disposição desses elementos não importa. E não importando a ordem, o evento que nós estamos é uma combinação. Quer dizer, estamos a fazer aqui a combinação de 8 jogadores tomando 6 jogadores. Combinação de 8 tomado 6 a 6 vai ser igual a 8 fatorial sobre 6 fatorial vezes 8 menos o 6 fatorial. Então, ficamos aqui com 8 fatorial sobre 6 fatorial. 8 menos 6 fatorial, isto dá 2 fatorial. Então, vamos resolver o maior fatorial até chegar a pelo menos a metade desta menor fatorial. Teríamos aqui 8 vezes 7 vezes o 6 fatorial sobre o 6 fatorial vezes 2 fatorial é igual a 2. Então, simplificamos aqui o 6 fatorial com 6 fatorial. 2 simplificamos com 4, com 8. Ficamos aqui com 4 vezes 7 e 4 vezes 7... aqui é igual. 4 vezes 7 é igual a 28. E sendo assim, ficamos com a alternativa em A. 28. E outra questão é 13. Perguntam aqui o número de possibilidades que 5 pessoas têm de sentar a uma mesa de 5 lugares é. Então, praticamente temos que a ordem aqui importa. Importando a ordem, estamos perante uma permutação. E sendo permutação por quê? Porque o número de objetos é igual ao número de elementos. 5 lugares para 5 pessoas. Ou seja, temos aqui permutação de 5, que é igual a 5 fatorial. E 5 fatorial, tu sabes que é igual a 120. E assim sendo, a nossa alternativa correta é esta que está em C, 120. E avançamos. Avançando, temos aqui na outra página o número 14. O número 14 diz o seguinte. O produto das soluções da equação n-1 fatorial sobre n-3 fatorial é igual a 0. É igual a 2. As soluções são, se fores a reparar, questões de análise, podes não resolver e ter a alternativa correta. Se fores a pegar este, menos 1, menos 2, multiplicares dá 2. Porém, o que tu precisas saber? O n nunca deve ser negativo, ou seja, o n deve ser sempre positivo. Então, esta alternativa não é. Menos 1 vezes 2 dá quanto? Menos 2 não dá 2. Então, esta também não é. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Então, esta não é. 1 vezes 2 dá 2 e 1 é positivo e 2 é positivo. Respondes logo a priori isto. A alternativa correta está aqui. 3 vezes 2 dá 6, não dá 2. Então já tens a alternativa correta. Caso queiras resolver, podes resolver, só resolver este fatorial e terminou. Então ficamos com esta alternativa. Portanto, o exercício 15, mas bem antes temos aqui um enunciado, diz: considera a experiência aleatória que consiste em lançamento de um dado equilibrado. Dado equilibrado é aquele que quando cai sempre vai dar uma face. Responde as questões de 15 a 18. A primeira, em 15, diz: o cardinal do espaço amostral é... Primeiro precisa saber que o dado equilibrado tem os seguintes resultados: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando falam de cardinal do espaço amostral, querem saber quantos elementos tem o nosso conjunto. E temos aqui que o cardinal do nosso espaço amostral é igual a 6. E assim sendo, alternativa logo em C. E avançando. Em 16, nós temos sair 7 é um acontecimento. Nestes números, estás a lançar um dado, sair o número 7 é quase que impossível. Ou seja, é um acontecimento impossível. Alternativa em B. E avançamos. 17. Considere os acontecimentos A. O acontecimento A diz o seguinte: sair um número ímpar. No nosso espaço amostral, o que seria o acontecimento A? Sair um número ímpar é sair 1, 3 e sair 5. E depois temos sair múltiplo de 3, é o acontecimento em B. Múltiplo de 3 quais são? 3 e 6. Neste conjunto, ok? Neste conjunto, 3 e 6. E fechamos. Depois dizem,
Tem-se a interseção com B igual a 3. Vamos lá ver. A interseção com B, elementos comuns aqui neste conjunto e neste conjunto, quais são? Simplesmente o 3. Estamos a dizer que sim, a interseção com B é igual a 3. E colocamos aqui o A. E avançamos. Perguntam em 18 a probabilidade de sair um número par no lançamento de um dado. Quantos números pares nós temos neste conjunto? Temos 1, 2, 3. 3 números pares. Então, vamos colocar aqui 3. Quantos números no total nós temos? 6 neste conjunto. Ou seja, 3 por 6 é a nossa probabilidade de sair um número par. E sendo a probabilidade, vamos simplificar aqui por 3, aqui também por 3. Ficamos com 1 sobre 6. Então, a probabilidade é de 1 sobre 6, de sair um número par. 1 sobre 2, de sair um número par. Então, ficamos aqui com a alternativa é. Assim sendo, avançamos. Já estamos em 19. O 19 diz o seguinte. Ainda estamos em probabilidade. Um saco contém bolas do mesmo tamanho, mas com cores diferentes. 3 azuis, 4 vermelhas e uma amarela. Retira-se ao acaso uma bola. A probabilidade da bola retirada ser azul é... Retirou-se uma bola, por isso vamos seguir esse procedimento que vou colocar aqui. Caso são retiradas 2 bolas, o raciocínio é diferente. Entra aí a análise combinatória. Então, tens que pensar como? Quantas bolas no saco no total nós temos? 3, 4, 1. 3 mais 4 mais 1 dá 8. Então, a probabilidade de se extrair azul vai ser um total de 8. As bolas azuis quantas são? São 3. Então, será 3 por 8. Então, ficamos aqui com a alternativa em A. E avançamos. Já estamos em 20. Na verdade, nas funções naturais de variável real, neste caso. Sucessões ou sequências numéricas. Então, o termo geral da sucessão é... Nem precisamos determinar como tal o termo geral. O que tu precisas fazer é o seguinte. Se fores a reparar, tu tens quadrados perfeitos em cima, mas estes quadrados perfeitos não começam de 1. E não começando de 1, nós não temos a possibilidade de ter 1 ao quadrado. Ou seja, começamos exatamente de mais uma unidade. Ou seja, n mais 1 elevado a 2. Explico isso. Se fores a colocar aqui 1 mais 1, tu tens 1 mais 1 igual a 2. 2 ao quadrado dá 4. E achas este termo. Então, tu vais testando e vês que bate. São quadrados perfeitos. É por isso que nós temos aqui ao quadrado. Mesma coisa. Aqui nós temos sucessões ou sequências de números ímpares. Que é 2n mais uma unidade. E fechamos. E avançamos. Essas são sequências que precisas a priori conhecer. Então, teremos aqui no exercício 21 é para determinar Bn mais 1 menos Bn, sendo que Bn é igual a 2 menos n sobre n mais 1. O que isso quer dizer? No lugar de n nesta associação Bn mais 1, no lugar de n vamos colocar o quê? N mais 1. Quer dizer, aqui temos 2 menos, agora no lugar deste n já substituímos por n mais 1 sobre, no lugar de n, n mais 1, depois temos este 1 mais 1. Menos o b de n. B de n o que é? É 2 menos n sobre n mais 1. Só isto. Daqui avançamos. 2 menos 1 dá 1. Menos vezes n dá menos n. Temos aqui 1 mais 1 dá 2. E aqui continua. Então aqui MMC. N mais 1 vem multiplicar por 1 menos n. Esta parte. N mais 2 vem multiplicar por 2 menos 2n. Essa parte. Daqui só precisamos fazer aqui a distributiva. Fazendo a distributiva, teremos 1 vezes n, que dá n. 1 vezes 1, que dá 1. Menos n vezes n, dá menos n ao quadrado. Menos n vezes 1 vai dar menos n. E aqui, menos 2 vezes n vai dar 2n. 2 vezes 2 vai dar 4. Menos n vezes n vai dar menos n ao quadrado. Menos n vezes 2 vai dar menos 2n. Fechou. Tudo dividido por n mais 2 vezes n mais 1.
Aqui o que nos resta é, na verdade, simplificar. Podemos simplificar n com menos n. De igual modo que aqui podemos simplificar 2n com menos 2n. E também podemos simplificar menos n ao quadrado com este menos n ao quadrado, por conta desse sinal, fica positivo e ficam simétricos. E aqui ficamos com 4 menos 1 menos 4. 1 menos 4 dá quanto? Menos 3. Então ficamos aqui com menos 3 dividido por n mais 2 vezes n mais 1. Só. E esta aqui é a solução. Ficamos com a alternativa C. Assim sendo, avançamos. Pedem o limite deste Bn. Vamos fazer isso de uma forma direta. Uma vez que estamos perante a coeficientes, aqui, como tu fazes o limite? É só pegar o coeficiente aqui, que é menos 1 dividido por 1. Menos 1 dividido por 1 dá quanto? Dá menos 1. Então a alternativa correta é essa que temos em A, menos 1. Então, vamos avançar. Número agora 23. Nos mentiram aqui, disseram que sobre isso vamos responder até 24, mas já temos uma questão um pouco diferente em 23 que já não tem a ver com esta sucessão. Dizem: o sexto termo de uma progressão geométrica, cujo o primeiro termo é 8, primeiro termo é igual a 8, o sexto termo é igual a 1 sobre 8, a 1 sobre 4. A razão da progressão é, querem a razão, e é uma progressão geométrica. Simplesmente vamos determinar isso relacionando esses dois termos. Podes tu dizer de que o sexto termo pode ser igual ao primeiro termo vezes o que é a razão, elevado a 6 menos 1. Só isto, já determinamos. Então, aqui, o que terás? O sexto termo é 1 quarto. O primeiro termo é 8 vezes o que elevado a 5. O 8 passa a dividir. Ficas com 1 sobre 4 vezes 8, que é igual a que elevado a 5. 4 vezes 8 dá 32. Em forma de potência, o que é 32? 32 é 2 elevado a 5. Vai ser igual a que elevado a 5. Passar o 5 transforma-se em raiz. Transformando-se em raiz, tu terás aqui que igual a raiz quinta de 1 sobre 2 elevado a 5. E isto, normalmente, tu podes simplificar e ficamos com 1 sobre 2. Isto aqui é atendendo que raiz quinta de 1 é igual a 1. 2 elevado a 5 igual a 2. Então, simplificamos. Ficamos com 1 sobre 2. E a alternativa correta é esta, que está em C. Ficamos com C como alternativa correta. Avançando, temos aqui 24. Dizem, numa progressão aritmética, estamos numa PE, numa progressão aritmética, o 12º termo, estamos a falar de A12, é igual a menos 16. E o quinto termo, A5, é igual a 12. O primeiro termo e a razão são respectivamente. Primeira coisa, podemos determinar a razão aqui. Como é que tu determinas? Relacionando esses dois termos. A como fazer isto? Pega o A12, diz que é igual a A5, mais a diferença de, vezes que é a razão, uma progressão aritmética, 12 menos 5 dá quanto? 12 menos 5. 12 menos 5 dá 7. Escreve 7 aqui. A 12. Tu sabes que a 12 é igual a 12 é igual a menos 16. A 5 é igual a 12. Mais D vezes 7. Passa o 12 para o primeiro membro. Ficas com menos 16 menos 12 igual a D vezes 7. Menos 16 menos 12 dá menos 28. Isso igual a D vezes 7. Agora, simplificando isto, menos 28 dividido por 7 vai dar menos 4. Então, D é igual a menos 4. E
Tendo-se achado o valor de D, que é menos 4, que é a razão, pode ser que D menos 4. Vamos à procura do primeiro termo. Vamos pegar quaisquer deste termo. Pode dizer, o termo A5 vai ser igual ao primeiro termo, ou podemos até fazer isso de uma forma mais interessante ainda. Tu queres o primeiro termo, né? Pode dizer o seguinte, o primeiro termo pode ser igual ao quinto termo, mais a diferença vezes 1 menos o 5. 1 menos 5 dá quanto? Menos 4. Então, o primeiro termo será igual a 5. A 5 aqui é igual. O A5 já temos é 12, mais a diferença é menos 4 vezes menos 4. Então, A1 será igual a 12 mais menos 4 vezes menos 4, 16. Então, 1 será igual a 28. E aqui fecha. 28. Estamos a dizer que o primeiro termo é 28. O primeiro termo é 28 e a diferença é menos 4. 28 o primeiro termo e ficamos com D. Número 25 diz o seguinte. Considerando este gráfico, na verdade, vamos responder 25. Vamos responder 25 e 26. O gráfico apresenta mais ou menos aqui, de uma forma mais visível. Pede em 25 a alternativa ou a afirmação falsa. Ok, o que acontece aqui? Dizem o seguinte, já está aqui. Esta alternativa, por exemplo, podemos ver se é falsa ou é verdade. O limite desta função, quando x tende à esquerda, de menos 1 é. O menos 1, onde é que está? Temos aqui 0, menos 1 aqui. O limite, quando ela aproxima-se da esquerda aqui é igual. Então, queremos saber isto. Esquerda é desse lado. Quando se aproxima à esquerda, o limite é 4. Então, é verdade. Esta, quando se aproxima à direita, o limite é 3. F de menos 1 é igual. F de menos 1 aqui é 3. Dá para notar através daqui, né? Entendendo de que o menos 1 que estamos a falar está aqui. F de menos 1 é 3. É 3. Agora, aqui, dizem limite quando x vai para menos infinito. Menos infinito é aqui. Menos infinito. Quando x vai para menos infinito, a função vai para mais infinito. Então, não vai para 5. Esta seria a alternativa falsa. Em relação a esta pergunta que tem a ver com isso. Vamos girar a folha. Número 26. Agora, número 26. O número 26, sobre a função, pode-se afirmar que querem as afirmações ditas corretas nesse caso. Então, já temos aqui identificado a afirmação em E. Então, só vou explicar para gerirmos melhor o nosso tempo. A afirmação é quando o x vai para mais infinito, está aqui, quando x vai para mais infinito, a função aproxima-se do valor 1. Vai para mais infinito, aproxima-se do valor 1, é o que nós temos aqui. E, quando vai para menos infinito, que é lá, a função vai para mais infinito. Então, a alternativa correta é esta que está em E. Então, aqui, uma das primeiras coisas que aqui pedem, a função f, isto, a função f de x é esta função, yes? Esta função f de x, essa linear, essa quadrada, que é a função g de x. Então, pedem-te aqui a função, o valor de f de menos 1. Menos 1 aqui está. Menos 1 aqui está. Ao subir, ficamos aqui com f de menos 1 igual a 2. Apenas verificando aqui, este valor é 2. Então, assinamos logo aqui em 2. De seguida, pedem aqui o coeficiente angular da reta. Coeficiente angular, o que é? Da reta, neste caso, é esta reta. É o declive. E como tu fazes para achar esse declive? Só precisas extrair esses pontos. Apenas isso. Então, teremos aqui um dos primeiros pontos. Vamos considerar o ponto A.
igual, quando x é 2, o y é 0. E o ponto B aqui, se aqui é 3, aqui é 4. Então, temos quando o x é 0, o y é 4. Ordenada na origem 0 da função. E para determinar o declive, o que tu fazes? Pegas o valor de y, aqui 4, este 4, menos o 0, sobre o 0, menos o 2, que são os valores x. Yes? 4, sim, menos o 0, sobre 0 menos o 2. Então, isso será igual a 4 dividido por menos 2. E 4 dividido por menos 2 dá quanto? Menos 2. Então, ficamos com B como alternativa correta. B como alternativa correta. Menos 2. E aqui, pedem-te o declive desta reta, desta parábola, ou seja, da função quadrática. Pedem-te o declive no ponto menos 1, ou seja, a derivada nesse caso. Temos que pedir a derivada no ponto menos 1. Como é que vamos determinar esta derivada? Já temos que podemos até ir direto, ou seja, determinar a expressão analítica. Acredito que vai nos ajudar um pouco aqui, nesta pergunta 31. Como determinamos essa expressão analítica? Note, temos aqui parábola voltada para cima, valor de A positivo. Nesse caso já está determinado. Se formos anotar nessas alternativas, temos que o valor é 1, né? Nessas alternativas, a expressão analítica. Depois voltamos para aqui. A expressão analítica, o valor de A é 1, então ficamos com x, menos o valor do x vértice aqui está, menos 2, então ficamos com mais 2. Isto aqui ao quadrado, mais o y vértice é 1. O que tu podes fazer? Essa aqui é a expressão analítica da função get de x. E para já conseguimos responder até a pergunta em 31. Aqui em B. E automaticamente respondemos a pergunta em 30. O vértice da função, o vértice é menos 2 e 1. Então já vamos descer por aqui. Vamos efetuar a derivada dessa função e depois substituirmos o ponto menos 1. Simples. Derivando. Ficamos com... Derivando agora esta função. Ficamos com 2, cai este, x mais 1, mais 2. Depois derivada do que está dentro, que vai dar 1. Derivada de 1, 0. Então aqui já podemos substituir este ponto menos 1 nesta função. Substituir esse ponto menos 1, ficamos com 2 menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 dá 2, então dá 1, menos 1 mais 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Então ficamos aqui com 2. Ou seja, a derivada dessa função quadrática no ponto menos 1 é 2. E avançamos. O vértice já temos que é menos 2 e 1, analisando a função. A expressão analítica, já temos que é esta. E já estamos aqui nas derivadas, né? Nas derivadas. Pede-te a derivada desta função composta. O que tu precisas fazer? Vais derivar de uma forma geral. Vais derivar esta de uma forma geral. 30, esta função. Yeah. Esta função. Então, vais derivar primeiro. Derivas, cai o 2, ficamos com 2, x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 4. Mas a história não termina aqui. Depois, derivada do que está dentro. Derivada do que está dentro, vezes. Derivada de x ao cubo vai ser 3x ao quadrado. Derivada de menos 5x ao quadrado vai ser menos 10x. Derivada de 4 é 0. Então, assim sendo, ficamos com
x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 4 vezes 3x ao quadrado menos 10. X como a solução, ficamos com C. E assim sendo, avançamos. Bueno, então, em 33 nós temos, dada essa função, y igual a menos 3x ao cubo mais 27x, temos que determinar os zeros desta função. O que é zero? Zero é igualar esta função a zero, menos x ao cubo mais 27x igual a zero. Evidenciando o x, ficamos com x vezes menos x ao quadrado mais 27 igual a zero. Pela lei do anulamento do produto, temos x igual a zero ou menos x ao quadrado igual menos x ao quadrado mais 27 igual a zero. O x será igual a zero ou menos x ao quadrado será igual a menos 27. Menos com menos, positivo, x igual a zero ou x ao quadrado será igual a 27. X será igual a zero ou x será igual a mais ou menos raiz quadrada de 27. Estamos a dizer que a solução será x igual a zero ou x será igual a menos raiz de 27 ou x será igual a raiz de 27. Então a solução correta seria esta que está em D. Assim sendo, avançamos. Querem no exercício 34, os extremos da função. O que é isso, extremos da função? Máximo e mínimo. Como é que determinamos esses extremos? Na verdade, é só a questão de calcularmos a primeira derivada. Mas para englobar um pouco essas outras questões, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui uma pequena tabela para respondermos tudo o que é questão. Então, pegamos esta nossa função, menos x ao cubo mais 27x, e derivamos. Então, diremos que a derivada dessa função, a primeira derivada será menos 3x ao quadrado mais 27. Pegamos esta derivada e igualamos a zero. Ao igualar a zero essa primeira derivada, encontramos os pontos críticos. Então, teremos aqui menos 3x ao quadrado mais 27 igual a zero. O que isso quer dizer? Quer dizer menos 3x ao quadrado é igual a menos 27. Ou seja, x ao quadrado será igual a menos 27 sobre menos 3. E o que é menos 27 sobre menos 3? Vai dar 9. O que estamos a dizer é que x ao quadrado será igual a 9, ou seja, x será igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é 3, então mais ou menos 3. Esses são os nossos pontos críticos e podem vir a ser os nossos mínimos ou máximos. Por isso aqui mesmo na solução temos mais 3, menos 3, por aí vai. Então o que nós vamos fazer é criar uma pequena tabela que vai colocar todos esses intervalos. Então aqui temos a derivada da nossa função, aqui temos a função, vamos avaliar o comportamento de menos infinito até menos 3, depois veremos o que é esse ponto menos 3, e de menos 3 até 3, vamos avaliar o que acontece, veremos o que é esse 3, e de 3 ao mais infinito, aberto sempre o intervalo, depois vamos avaliar o que acontece nesses extremos. Se fores a perceber, já temos aqui a nossa derivada. Vamos escolher um número de menos infinito até menos 3 e colocarmos nessa função da primeira derivada. De menos infinito até menos 3, podemos nós escolher, por exemplo, menos 4. Menos 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes menos 3 dá menos 48. Menos 48 mais 27 vai dar um número negativo. Colocamos aqui um número negativo. Significa que a função nesse intervalo é o quê? É decrescente. Só isso. Vamos escolher um número de menos 3 até 3, que não seja menos 3 nem 3. Aqui podemos escolher o 0. 0 colocado aqui, ficamos com menos 3 vezes 0 ao quadrado, isto dá 0 mais 27. Então o resultado é positivo. Se é positivo, estamos a dizer que nesse intervalo a função é crescente. E assim sendo, de 3 a mais infinito, vamos escolher um número. Pode ser aqui 4. 4 aqui, ao quadrado 16 vezes 3, 48. Então, de 3 a mais infinito também teremos que será
negativo. E se é negativo, nós estamos a dizer que é decrescente esta função. Reparem em algo. Esta função o que faz? Decresce, sobe, decresce. Então, temos que esse primeiro ponto, né? Esse ponto é este. Aqui é menos 3. É um ponto que está embaixo, mínimo. E esse ponto é este ponto. É aqui 3. É um ponto de máximo. Só isto. Então, o nosso mínimo é... O mínimo é menos 3 e o máximo é 3. Então, colocamos aqui A. Agora, depois dizem, a função cresce nos intervalos. Onde que é crescente a função? Já temos aqui. É crescente de menos 3 até 3. Intervalo aberto. Porque no menos 3 e 3 são pontos críticos. A derivada é igual a 0. Então, aqui é crescente nos intervalos de menos 3 a 3. E isso conseguimos analisar a partir desta tabela. A função, a derivada da função é negativa nos intervalos. Está aqui, é negativa de menos infinito até menos 3, ok? Menos infinito até menos 3 e 3 a mais infinito, aqui, onde é negativa. Então, ficamos aqui com a alternativa A. E 37. A função tem a concavidade voltada para cima nos intervalos. O que é isso de concavidade voltada para cima? É a segunda derivada. Ou seja, precisamos nós de pegar a nossa primeira derivada. A nossa primeira derivada aqui está. Onde que está? Aqui está a nossa primeira derivada. Aqui está a nossa primeira derivada, ou esta, tanto faz. A nossa primeira derivada e efetuarmos a segunda derivada. Agora, segunda derivada será o quê? Aqui, segunda derivada será igual a menos 6x. 27 igual a 0. Então, onde a pergunta qual é? Concavidade voltada para cima. Então, menos 6x precisa ser maior que 0. Qual é o intervalo onde ele é maior que 0? Só isso, resolvendo isto. Então, teremos menos 6x maior que 0. Resolvendo isto, ficamos com menos 1 aqui. Ficamos com 6x menor que 0. Ou seja, x menor que 0. O que estamos a dizer que o x pertence ao intervalo aberto de menos infinito até o 0. Intervalo aberto. Por quê? Exatamente neste ponto 0, nós temos aqui o chamado ponto de inflexão. Então, ficamos aqui com a alternativa de menos infinito até 0. Menos infinito até 0. Temos a função voltada para cima. Menos infinito a 0. Então, 38 já pede um ponto de inflexão. O ponto de inflexão o que é? É o ponto em que a segunda derivada anula-se. Nós já temos que a segunda derivada é igual a menos 6x. Ponto de inflexão é pegar essa segunda derivada igual a 0. Então, ficamos com menos 6x igual a 0. Então, logo de imediato, x é igual a 0. Então, se x é igual a 0, é um ponto de inflexão em relação ao x, né? Igual a 0. Temos de pegar este valor, x igual a 0, substituirmos na nossa função inicial, aquela função lá. Qual é a função? Y igual a menos x ao cubo mais 27x. Menos x ao cubo mais 27x. Vamos substituir por 0. Então, teremos aqui, substituindo por 0 nessa função, aqui por 0 dá 0, aqui por 0 dá 0. Ou seja, o y seria igual a 0. Temos y igual a 0 e x igual a 0 como nosso ponto de inflexão. Colocamos em C. E avançamos para a nossa última parte, que também é muito simples, esta parte, muito simples e básica. Dizem, em relação ao gráfico aqui apresentado, temos de responder as perguntas 39 e 40. 39, querem a afirmação verdadeira. Primeiro,
Vou direto à afirmação dita verdadeira. O coeficiente angular da reta tangente, ou seja, a derivada, a curva aqui, nessa curva, no ponto C, que é este ponto, é igual a zero. Sim, é igual a zero. Porque neste ponto, é um extremo, é um pico da nossa função. É um extremo máximo. Se é um extremo máximo, a derivada nesse ponto é igual a zero. Então, C é a alternativa correta. É a derivada. Nesse caso, as outras estão incorretas. 40 querem a falsa. Vamos direto à falsa. D. Dizem, a função admite um extremo máximo em x igual a menos 1. Vamos lá voltar para a função. X igual a menos 1 é esse ponto aqui. É máximo? Não é máximo. Esse ponto é um extremo mínimo relativo. Então, se é um extremo mínimo, não é máximo. Logo, aqui temos a alternativa errada. Ora, por hora é tudo. O nosso exame fica por aqui, com a esperança de vos ver na outra oportunidade. Meu nome é Chivambo e até a próxima.